Imagina só, um governo recém-eleito e cheio de promessas. Eu sou o Arturo e vou contar a vocês a história do escândalo do Mensalão. Um governo recém-eleito, carregado de promessas de mudança, esperança no coração do povo e a sensação coletiva de que, finalmente, o Brasil ia virar a página. Era 2003. Luiz Inácio Lula da Silva tinha acabado de assumir a presidência da República. Milhões de brasileiros acreditavam que aquele operário, que havia subido da base da pirâmide ao cargo mais alto do país, seria o símbolo de uma nova era. Mas o que ninguém sabia é que, nos bastidores, um dos maiores esquemas de corrupção da história política brasileira estava prestes a ser montado, e o nome dele ficaria marcado para sempre: o Mensalão. Se você nunca ouviu falar, talvez a palavra soe quase como uma gíria estranha, mas o Mensalão não era só um apelido. Era um golpe meticulosamente estruturado, um jogo de poder que envolvia políticos, empresários e muito dinheiro público. Só que, diferente de outros escândalos que pareciam distantes, esse escândalo mudou o modo como os brasileiros enxergavam o sistema político. Foi um ponto de virada. E é justamente isso que eu quero contar para você hoje. Para entender o Mensalão, você precisa primeiro mergulhar no cenário da época. O Partido dos Trabalhadores tinha chegado ao poder com um discurso ético. Eles prometiam romper com a política da velha barganha, aquela de troca de favores que sempre marcou Brasília. Só que, para governar, é preciso aprovar projetos no Congresso. E o Congresso brasileiro, dividido em dezenas de partidos, funciona como um grande tabuleiro de xadrez. Quem não domina as peças, perde o jogo. Lula sabia disso. José Dirceu, seu braço direito, também. E é aqui que a história começa a tomar um rumo sombrio. A ideia era simples, mas genial, no sentido mais perverso da palavra. Em vez de negociar apoio caso a caso, em vez de depender de alianças frágeis, o núcleo duro do governo decidiu criar uma máquina estável de fidelidade. Como? Pagando uma espécie de mesada a parlamentares. Isso mesmo. Deputados recebiam, todos os meses, uma quantia em dinheiro vivo para votar de acordo com os interesses do governo. Não era um pagamento isolado, um suborno pontual. Era um sistema, um fluxo constante. Por isso o nome, Mensalão. Os bastidores funcionavam quase como uma empresa clandestina. O publicitário Marcos Valério era uma peça-chave. Ele cuidava da engenharia financeira do esquema, usando suas agências de publicidade para movimentar o dinheiro. O Banco Rural e o Banco do Brasil também entraram no circuito, emprestando sua estrutura para lavar os recursos. O dinheiro vinha, muitas vezes, de contratos de publicidade superfaturados, desviados de estatais como os Correios. O caixa era turbinado, os parlamentares recebiam e o governo garantia que suas propostas passariam sem resistência. Agora, imagine a cena. Reuniões em hotéis discretos, malas de dinheiro circulando, deputados saindo de gabinetes com pacotes misteriosos. Tudo isso acontecendo enquanto, na frente das câmeras, se falava em ética e mudança. É quase cinematográfico, mas era a vida real, e estava acontecendo no coração do poder brasileiro. A engrenagem funcionou por um bom tempo, mas, como em toda história de crime político, um detalhe pequeno acabou puxando o fio que desmontou a trama. Foi uma denúncia envolvendo os Correios, em 2005. Um vídeo flagrou Maurício Marinho, funcionário dos Correios, recebendo propina. Esse registro, aparentemente isolado, serviu de estopim. A partir dali, investigações começaram a cavar mais fundo, e quanto mais cavavam, mais lama aparecia. A imprensa mergulhou no caso. Roberto Jefferson, então presidente do PTB, fez a revelação bombástica em uma entrevista. O governo estava pagando uma mesada a deputados em troca de apoio. Ele não só expôs o esquema, como também deu um nome que entraria para a história: o Mensalão. De repente, o castelo de cartas começou a ruir. O impacto foi devastador. Sessões no Congresso se transformaram em verdadeiros tribunais políticos. Transmissões ao vivo prendiam a atenção de milhões de brasileiros. Era como assistir a uma novela, só que a novela era sobre o nosso dinheiro, a nossa democracia. Nomes poderosos surgiam nas manchetes: José Dirceu, Delúbio Soares, Marcos Valério. Pessoas até então intocáveis passaram a ser investigadas. Mas a pergunta que não calava era: como ninguém percebeu antes? A resposta está no modo como o sistema foi desenhado. Era um esquema inteligente porque usava estruturas legais, contratos de publicidade, empréstimos bancários, para esconder movimentações ilegais. O dinheiro não saía de uma conta do governo direto para o bolso do deputado.
Passava por camadas, triangulações, empresas de fachada. Era lavagem de dinheiro de manual. E tem um detalhe que deixa essa história ainda mais perturbadora. Muitos deputados que recebiam o mensalão usavam um argumento curioso. Diziam que o dinheiro não era para enriquecimento pessoal, mas sim para o funcionamento dos seus partidos. Era, segundo eles, uma forma de financiamento político. Só que, convenhamos, pouco importa se a mala de dinheiro serviu para a campanha ou para pagar um carro novo. O que estava em jogo era o uso do Estado como caixa eletrônico de interesses privados. A investigação avançou, denúncias foram feitas e o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aqui entra um momento histórico. Pela primeira vez na história do Brasil, o STF julgou um escândalo de corrupção envolvendo o alto escalão da República e condenou políticos poderosos. Foi um marco. Ministros do Supremo, como Joaquim Barbosa, se tornaram símbolos de rigor e independência. Em 2012, quase 10 anos depois do início do escândalo, a Corte condenou 25 réus por crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Imagine o impacto disso. Pela primeira vez, políticos viram que podiam ir para a cadeia de verdade. Marcos Valério foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Dirceu também recebeu pena pesada. Foi como um terremoto nas estruturas da política nacional. Mas a grande questão é: o que aprendemos com o mensalão? Será que o Brasil realmente mudou depois disso? A resposta é complexa. De um lado, houve um despertar coletivo, a percepção de que o sistema não era intocável. De outro, percebemos que os esquemas de corrupção são como camaleões. Eles se transformam, mudam de forma, mas continuam existindo. Anos depois, veio a Lava Jato, expondo práticas semelhantes, só que em escala ainda maior. E é aqui que a narrativa ganha a sua transformação. Porque quando você entende a lógica do mensalão, você percebe que o problema não é de um partido ou de um governo. O problema é estrutural. É o modo como a política brasileira foi construída, baseada em alianças frágeis, em trocas de favores, em sistemas de financiamento opacos. O mensalão não foi um acidente. Foi a consequência natural de um modelo que precisava ser repensado. E talvez seja por isso que essa história ainda importa tanto. Porque se a gente olha para trás apenas para sentir raiva, nada muda. Mas se olhamos para trás para entender como as peças se encaixaram, podemos de fato cobrar soluções melhores. Transparência no financiamento político, fiscalização rigorosa, participação ativa da sociedade. No fim, o mensalão foi mais do que um escândalo, foi uma revelação. Revelou que até governos que chegaram ao poder com o discurso da ética podem se perder no labirinto do poder. Revelou que a democracia brasileira, apesar de jovem, tem mecanismos para reagir, mesmo que lentamente. E revelou, acima de tudo, que a vigilância do povo é essencial. Então, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai tratá-la como uma curiosidade de história política ou vai usá-la como combustível para não repetir os mesmos erros? O mensalão nos mostrou que a corrupção não é um monstro invisível. Ela é feita de pessoas, decisões e estruturas que podem ser questionadas e mudadas. E essa talvez seja a maior lição. Não existe herói perfeito. Não existe governo imune. Existe apenas a nossa capacidade de acompanhar, fiscalizar e exigir. Porque no fim das contas, a democracia é frágil. Ela precisa da nossa atenção constante. Essa foi a história do mensalão. Uma história de promessas, traições, poder e dinheiro. Mas também uma história de descoberta, de choque de realidade e, quem sabe, de oportunidade de transformação. O que fazemos aqui é o próximo capítulo. E se você quer continuar entendendo como esses mecanismos funcionam e como proteger seus investimentos e o seu futuro, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe, porque informação é poder e só com conhecimento é que podemos cobrar, fiscalizar e evitar cair nas mesmas armadilhas.